Bem-vindo ao programa My Testimony do canal Voz Divina. Mais uma vez sou o pastor Hortêncio Baera e, como de sempre, temos esse privilégio de estar com um homem de Deus para contar sua história, o seu testemunho neste caso. E hoje estamos com o pastor Mário Francisco da Igreja Missão Fé Apostólica de Moçambique, ou em outras palavras, MFA. Então, vou pedir a ele para orar em primeiro lugar. E depois nós vamos ouvir o que ele traz para nós hoje. Pastor, pode orar por nós, aquilo que indicamos no seu coração. Amém. Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer neste lindo dia que o Senhor nos proporcionou. O Senhor é onipotente, onisciente, eterno, Deus de amor, Deus que sempre é justo. Pai, estamos aqui para pedir a Tua presença nas nossas vidas e orando por todas as atividades que têm levado a cabo a nossa sociedade. Senhor, queremos orar também porque temos ouvido e passando num tempo de guerra em Cabo Delgado. Senhor, estenda a Tua mão para que alivia os seus filhos que estão naquela parceira do país. Papai, estamos a orar pelo governo para que tenha os esforços empreendidos para que possa acabar com esta situação em Moçambique. Pai, oramos por tudo aquilo que está acontecendo na nossa sociedade e queremos que o Senhor possa nos ajudar. Abençoa, Pai, nesta conversa. E queremos que o Senhor possa ser exaltado no seu nome. Em tudo entrego nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Então, para quem talvez não conhece o pastor Mário, ele depois vai explicar, mas eu conheci ele na escola bíblica, Colégio Bíblico Wesleyano, onde eu sou um dos alunos. Ele foi meu professor, creio que também vai nos dar mais aulas. Amém. Ele deu cristologia. Talvez mais tarde nos explique o que é isso, o que é cristologia. Dizer que foi um bom professor para mim. E hoje estamos aqui, hoje eu é que estou a entrevistar o meu professor. Então, é um privilégio também. Então, pastor, talvez no sentido geral, falar para as pessoas quem o pastor Mário Francisco. Amém. Bom, eu em primeiro lugar quero agradecer pelo convite formulado para estar aqui. É um privilégio maior. Há muitas pessoas que talvez não conhecem quem é Pastor Mário. Sim, sim. Através deste programa vão poder conhecer. Sim. Eu sou Mário Francisco Sitoi, um filho que nasce numa família Sitoi, na província de Inhambane, no distrito de Panda, concretamente no posto administrativo de Mauaé. Nasci 19 de fevereiro de 1977, comecei a estudar lá mesmo em Inhambane e, devido a conflitos armados naquela altura, tivemos que se refugiar para a província de Gaza e se afixamos em Xaixá. De lá onde continuei com os meus estudos e posteriormente depois fui me ingressar na escola teológica. Fiz os 3 anos, mais tarde continuei também com os estudos porque tinha interrompido. Sim. E fiz a 12ª classe. Sou pai, sou casado. Antes de ser pai tem que ser casado, né? Sim, sim. Não seja misterioso. Sou casado, tenho minha esposa e temos os nossos 7 filhos. Eu me corro muito para dizer que sou pai, porque 7 filhos não é fácil. É pai mesmo. É pai. Então, para dizer que Deus nos abençoou tanto. E estamos aqui para servir ao Senhor.
Sou pastor já desde datas atrás, 2001. Ok. Muito Então, tempo. Quase muito 20 tempo, anos. 20 Então, temos muita coisa para ouvir hoje. Quero dizer que estou aqui na Pula desde 2005 a servir o Senhor, porque a igreja incumbiu-me com uma missão de expandir o ministério. Então, estou cá representando a igreja. E tudo que posso dizer por enquanto. Amém. Que bom. Eu sempre tive uma curiosidade. Quando se fala de Sitoi, o apelido Sitoi, Sim. lá no Zimbábue nós temos Sithole. Sithole, sim. É a mesma coisa? Sim, é o mesmo apelido, diferença de pronúncia e línguas, né? Ok. Mas às vezes Sithole começa na África do Sul. Então... os Zulus sim. transportam este apelido para Zimbábue, sim, que é o tempo de Mbonyane, né? Sim. Então se afixou naquela zona de Manica, aí no Rissab, depois para Chibuto. Sim. Então aquelas rotas que é um apelido lá no Zimbábue que tem muito respeito. Quando disse vocês ninguém esquece. Todos nós viemos desta descendência. Ok, que bom. Então, pastor, nós queremos saber mais ou menos em que momento na sua vida percebeu que precisava da pessoa de Jesus Cristo como Salvador. Bom, é uma pergunta muito pertinente. Eu quero dizer o seguinte, que o meu chamado, só Deus que providenciou isso. Okay. Eu cresci numa família, eu como a caçula, somos 6 irmãos. Okay. Então, eu a caçula da casa, mas também com aqueles mimos familiares que te dão, acaba talvez não aproveitando positivamente. Eu tive a situação de ser muito rebelde na casa. Okay. Então, a minha família recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, através de uma irmã que estava doente. Okay. E andaram nos curandeiros. Eu era muito menor de idade. Sim. Então, a minha irmã, um certo dia, meu pai resolveu levar ela para a casa de um pastor e pedir oração. Ficou curado. O pai já tinha um voto, que é: se a minha filha curar na igreja, eu vou ser da igreja. Vou me entregar junto com toda a minha família. Então foi assim que ele entregou a família toda para Deus. Só que nós entrávamos porque o convite foi do pai. É um comboio. Mas esse toque aí era de nos atingir. Só que um certo dia, por causa da rebeldia que eu tinha, às vezes discutia, às vezes fazia bagunça em casa junto com a minha cunhada. Sim. Então, meu irmão mais velho sempre me dava escotada, batia-me, mas nada que endireitava o homem. Nada, até aumentava cada vez mais. Então, um certo dia, quando dia 14 de janeiro, ele é contratado para ir trabalhar nas minas da África do Sul. Okay. E ele se interrogou sozinho. Enquanto eu estava aqui presente, esse dava de fazer. Sim, agora que vou à África do Sul, ninguém vai me suportar aqui. Sim. Então ele pensou, acho que eu vejo que Deus estava a trabalhar, usou muito o meu irmão, o irmão João. Sim. Ele me fez sentar. Okay. Levou 2 cadeiras mesmo, simplesmente para a gente conversar. Vamos lá conversar, meu irmão. E nós, na nossa família, o nosso pai nasceu 2 homens. Um sou eu e o segundo é você. O nosso pai já é velho. Sim. Você vai ficar aqui, eu quero te patentear, porque na minha ausência você vai ficar a dirigir esta família. Você é quem vai representar a família. E eu quero te pedir muito.
essa minha esposa aqui, cuidar dele e saber se ele vai na igreja ou não vai. Minha cunhada ia na igreja, ele sempre ia na igreja, mas ele chamou a mim para poder controlar a cunhada que quem devia ser controlado ao contrário seria eu, não a minha cunhada, porque ia na igreja, eu que não ia. Muito interessante. Então, é quando aquelas patências aí dadas para assumir a família e depois me manda para ir vigiar se a cunhada chega cedo na igreja ou não. Sim. Então, acabei de ir na igreja. Chegava cedo na igreja, quando chegava a cunhada eu lhe apontava com o dedinho, você está atrasado, vou lhe avisar, mano. Então os pregadores pregavam a mensagem, a palavra não vai e volta vazia. Alcançou-me, tocou-me. E passei, veja lá uma coisa interessante, que recebi Jesus e acreditei no Senhor. Aceitei, até recebi o batismo. Então, dali, a coisa nasce assim. Então, de facto, me ingressei na escola bíblica mais cedo, já era aquilo de o Espírito de Deus me mandando. Sem saber que seria o primeiro da minha família a ser pastor também. Então, um certo dia também recebi uma visão de Deus. Mas essa visão eu não conseguia interpretar porque foi um sonho. Ver uma coisa entrar onde eu estou a dormir, muito fina, mas já depois de conviver aí, quando sai já não conseguia sair bem na porta por causa da largura, quer dizer, o volume que ele já tinha, a porta era estreita. Então aquilo ali fiquei sempre meditando naquilo, mas o que quero dizer? E eu repetia tantas vezes. Então, quando eu estava a trabalhar numa empresa de construção civil, foi transferido um irmão do distrito de Macia para Xai-Xai. Então, lá na empresa da construção, perdeu-se uma barbadeira, né? Uma máquina de cortar e limar. Então, é nesse contexto que dali o engenheiro que estava lá vinha de Zimbábue e era da Missão Apostólica, só que eu não conhecia. Só que nesse dia ele disse: como vocês perderam este instrumento, vocês devem ser descontados no vencimento. Então os colegas já disseram: vamos ao curandeiro, queremos saber quem para que não ser cortado. Assunto de dinheiro provoca. Então as pessoas aí, eu disse: não, eu não vou no curandeiro. Disseram: então você que ladrão, você que roubou. Eu disse: não, eu não roubei, só que a minha religião como cristão não permite para eu ir no curandeiro. Então disseram: não, já temos um ladrão. Pegaram-me para um engenheiro, o ladrão que deve ser descontável é esse senhor, porque ele o cúmplice. Porque o que nós estamos a dizer ele não quer cumprir, então é ele. Então, qual é o curandeirismo? É ir no curandeiro. Então eu disse: sou engenheiro, eu não posso ir no curandeiro, eu sou cristão. Então eu já aceitei Jesus como Salvador, não posso fazer isso. Então dali o engenheiro disse: agora vou descontar vocês, este aqui fica... vocês não sabem que um cristão não pode ir no curandeiro? Então isso aí me levou. Então quando chega esse transferido de Macia para Xai-Xai, apanha os colegas, eu era antes de ser pastor, apanha os colegas a dizerem, ele quando queria revelar um sonho, quem pode me ajudar a traduzir o sonho, disseram: vai aquele senhor Mário, ele é pastor. É o homem de Deus. É o homem de Deus aquele ali. Nós fomos descontados por causa da religião, então essas coisas de sonho é com ele. Então quando veio ter comigo, eu disse: Deus, o que vou responder a esse senhor? Eu não sei nada, porque nem o sonho que eu tenho, não tenho. Então, esse dia até tentei lhe fugir aquele senhor, até tocou ir para casa. Quando fui dormir, a coisa que vinha na cabeça é que o senhor, o que eu vou dizer àquele senhor? Então, o senhor respondeu naquele dia, então, dizendo que não, o que eu te mostrei é que eu quero te colocar como cabeça. Você vai dirigir muitas pessoas, vai aconselhar muitas pessoas. E que essas pessoas que vêm de não podem sair vazio. Você tem que dar a minha missão para que essas pessoas... Então, este me compactou muito. É assim como foi. Daí recebi uma chamada da direção da igreja. Disse: o senhor
você vai ser o pastor da igreja. Muitas pessoas normalmente têm uma certa dificuldade em aceitar o chamado pastoral. Sim. Eu já falei com muitas pessoas, eu inclusive também. Sim. Muitas vezes temos aquele, não sei se vou chamar de síndrome de Jonas, né, de querer fugir. Exatamente. Algum momento na sua vida teve luta em aceitar o chamado, ou procurou fugir do chamado pastoral. Eu não quero isso, eu quero viver minha vida à vontade, não quero Deus me incomodar. Ou aceitou de boa vontade e nunca teve dificuldade, nunca pensou em voltar atrás. Bom, eu posso dizer bíblico, porque até os nossos antepassados, quando estamos a falar de Moisés e tudo, tinha que resistir, né? Porque precisa uma prova. Sim. É verdade que a Bíblia diz que quem deseja o episcopado deseja o bom serviço, uma coisa né? boa, sim. É boa coisa, mas é um campo que nós não conhecíamos. Sim. Para conhecer e saber que vou dirigir pessoas e vou lidar com isso. Sim. E muitas das vezes as pessoas correm nos negócios, valorizam outras coisas. Sim. Mas no concreto, quando a palavra de Deus entra no teu coração, Sim. não tem como resistir. Eu comecei a imaginar, se eu resistir, eu vi um homem, biblicamente, que utilizou um transporte que nenhum ser humano usou, que é Jonas. Deus lhe manda e ele rejeita, querer fugir para outro sítio. O que aconteceu? O único homem que eu sei que usou o peixe como um navio dele, como o barco dele. Então, aquilo ali é metimento também, quando você conhece as escrituras, que Deus me mandou e você quer rejeitar. Sim. Então, mas já muitas vezes quando estou aqui na Nampula e sinto um descarga muito, até querer voltar para trás, mas a única coisa que vê é a palavra. Eu é que te mandei. Ok. Cumpra o que eu te mandei. Carrega a sua cruz. Amém. Então, não tem como a gente voltar para trás. E agora me veio um pensamento. Eu tenho falado com jovens cristãos, e tenho percebido que uma das coisas que faz os jovens não quererem aceitar o chamado pastoral ou de ser pastor é o que hoje em dia o pastor, infelizmente, posso estar errado, mas parece que na nossa sociedade, principalmente africana, outros dizem que varia de região a região, mas parece que o pastor não é valorizado. Como nos tempos antigos, quando se falava profeta, falava o homem de Deus, você chegava num lugar, você recebia uma recepção de um homem de Deus digno. Mas hoje em dia o que eu tenho notado é que os pastores são ridicularizados, as pessoas falam por trás dos pastores e isso leva os jovens a dizer eu não quero ser pastor, porque ser pastor é sofrer, ser pastor é talvez ser pobre, ser pastor é ser um matreco. A sociedade já não valoriza o pastor como deveria. Não sei se tem visto isso e qual seria a sua palavra sobre esse assunto. Bom, eu vou ter que separar assim. O chamado de ser pastor ou um líder religioso é um seguidor de um mestre. Esse mestre que também não foi fácil para viver ali, foi desprezado, porque essas coisas para mim me coroam mais. Quando eu apoio uma pessoa que me despreza, ou às vezes morrer à fome. Jesus que estava andando com seus discípulos até entraram numa chama, porque havia uma fome para tirar alguns frutos. Então, isso para mim, aquele que foi chamado por este próprio Deus, tem que passar dessas coisas. Moisés passou da chama, né? Foi chamado naquela posta aí. Então, isso para dizer que nem nos tempos passados, os profetas passaram mal, mais que eu. Até agora, ultimamente, quer dizer, eu tenho um ponto de vista de que ultimamente há pastores que até ultrapassam Jesus do estado deles, né? Muito interessante essa parte. Em que sentido? Em que sentido? Sim. Jesus andou a pé. Ok. Jesus sofreu. Sim.
o evangelho dele, às vezes a audição dele não era visto assim. Ok. Ele foi cuspido. Pregava nas praias. Sim. Então, mas vamos ver agora. Os pastores são abençoados, têm transporte, mas não conseguem também fazer a cobertura daquilo que a mensagem. Sim. Então, para dizer que às vezes Deus tem feito para que o homem tenha sucesso. Sim. Mesmo Abraão, mesmo quem. Não estou a condenar. Sim. Só que às vezes podemos ter aquilo que Deus nos dá, ferramenta para o Evangelho, impulsionar o Evangelho. Sim. E depois as coisas não acontecerem. Okay. Então é isto que o que Deus nos dá, ser uma ferramenta para impulsionar. Porque vejamos até o dia da chegada de Jesus para nós voltar ao mundo, porque o Evangelho ainda não alcançou. Sim. O Evangelho diz que tem que estender o Evangelho para que ele volte. Se não volta é porque nós estamos a gatinhar pouco a pouco, devemos acelerar o Evangelho. Ok. Então, nesse sentido que eu posso pensando de que o sofrimento é uma coroa. Para mim é mais patenteado que você está no reino de Deus, que quem vai te fazer sofrer? O inimigo é que vai te fazer para você abandonar esta tarefa. Sim. Porque ver os outros jovens estão a andar com os novos lançamentos dos carros. Então, mas aqui no Evangelho também, persiste. Sim. O Senhor fará todo o teu desejo do teu coração, segundo o salmista. Uau! E qual seria a maior característica de um pastor, na sua opinião? Se nós podemos dizer, sim, aquele é o homem de Deus. Sim. As características de um pastor estão patentes. Quando lemos o livro do Timoteu, né? Sim. Aquelas características são padrões. Ok. Uma pessoa hospitaleira, uma pessoa de uma só única mulher, uma pessoa que não se ira facilmente, né? Sim. O caráter do pastor, porque Paulo diz que sejam meus imitadores. Sim. Então, você tem que imitar ao Senhor. Nós devemos imitar aquilo que o nosso mestre fez. Então, ter aquele sentimento humano. Sim. Nós estamos quando já vamos entrar na teologia, vamos fazer corpo, alma, o espírito da pessoa. Porque tem que ter sentimento, tem que ter intelecto, ter essas coisas todas. Então, um pastor tem que agir. Tem que agir em torno daquilo que a Bíblia fala, para poder o padrão daquilo que está traçado como os requisitos do pastor, tem que apresentar isso. Okay. Então, não é arrogância, não é desprezo, não é a atitude do pastor. O pastor tem que ser humilde, tem que ser uma pessoa que se apresenta. Ok, aí falou uma coisa muito interessante, falou de seguir Jesus, falou também da teologia. Exatamente. Então, há momentos que eu ouço debate sobre o papel da teologia na formação pastoral. Se devemos considerar, ou é algo que faz diferença um pastor ter a formação teológica ou não? É uma pergunta muito importante. Em cada serviço tem que ter formação para saber como lidar com coisas de Deus, né? Mesmo uma pessoa que quer conduzir a bicicleta tem que sair de uma formação, alguém lhe pegar, guiar. Porque o Evangelho também nunca vai fugindo dessa situação. Tem que ter uma formação. É verdade que Deus prepara os seus homens, mas também tem profetas aqui, tem pastores para ajudar. Por isso temos pastores sênior, que nos educa para chegar lá. É uma formação teológica. Uma formação teológica. Porque quem olha para o livro de Atos, por exemplo, e vai falar que
quando viram Pedro falando, perceberam que eram homens que elevados, que não sabiam nada, mas o Espírito estava lá. Então, hoje em dia, temos muitas pessoas que dizem, basta ter o Espírito Santo, basta ter a Bíblia, basta ter a boca, você está a andar. Mas tem que entender, pastor, que para entrar em Jerusalém, alguém que trabalhou. É uma formação essa. Sim. Só para mandar entrar ali. Quer dizer, você te mostrar que o caminho não vai nas degas, não vai nas bebedeiras, né? Sim. Vai, entra aqui. É uma formação. Te formaram um caminho para conseguir chegar a Jesus. Então, Jesus teve 3 anos com os seus discípulos, estava formado. Sim. E ainda por cima disse, fica aí. Sim. Então ainda vou esperar. Para vocês terem o poder de ir evangelizar um político, então precisa receber o poder do Espírito Santo. Então daí para arrancar. Então é uma formação. É uma formação essa. Agora, se a pessoa não entende isso, vem como olha lá, se nem ele para chegar a conhecer quem é Jesus, alguém que deve lhe apresentar. Sim. Então a formação teológica é muito importante para podermos lidar com tudo aquilo que é a pertença de Deus. Deus lhe dava formação teológica. Nós vamos ver quando estava a formar Moisés, ali indicar como que deve entrar no faraó, como que deve agir. Sim. Então, quando chegar lá, até dizer para eu sou gago, mas Deus disse, leva o Arão, estar contigo, né? Vai te instruir. Vai te ajudar. Então, essa formação, o próprio Deus dá formação às pessoas. Ok. Agora, a pessoa está a pensar, talvez, que ele sozinho, isso é uma outra teologia que fora de Deus. Sim. E a teologia de Deus, você tem que saber como lidar com a Bíblia. Sim. E como alguém que deve te mostrar que isto aqui chama-se Bíblia. Sim. Então, olhando para a teologia como uma ferramenta, né, algo muito importante na formação pastoral, eu sei que trata-se de muitas disciplinas dentro. Exatamente. Qual seria a disciplina que acha que é mais importante para um pastor aprender? Bom, na teologia todas as disciplinas são importantes. Ok. Mas temos aí a própria disciplina chamada teologia, doutrina sobre Deus, falando sobre Deus, conhecendo a Ele. Temos uma disciplina falando de cristologia que fala de Cristo, né? Sim. Tem muitas. Também tem homilética. Sim. Então, essas todas as disciplinas têm um impacto muito importante, porque de todas as áreas que estamos a tocar na área cristã, pautar por estudar todas. Porque você, quando já está no serviço, você já não sabe o que neste momento que é necessário. Eu reporto quando Faraó disse, você, Moisés, leva os teus filhos, leva tudo, vão, mas deixa lá animais, tudo. Moisés disse, não, eu tudo, até aqui não vou deixar nenhuma coisa, nenhuma unha. Então vou levar tudo, porque não sei o que o Senhor vai precisar lá onde eu vou. Então essas disciplinas são muito importantes, porque você vai deparar com uma situação, isso aqui não estudei. Não, as disciplinas são importantes todas, só que dependendo da atuação, no tempo de atuação. Então, é isso que estava a dizer, que são muito importantes todas as disciplinas. Amém. E como forma de já chegarmos no fim do nosso programa, nós gostaríamos de ouvir aquilo que é o seu maior testemunho da vida. Como cristão, aquilo que Deus fez para ti, que marcou a sua vida até agora. Bom, do grande testemunho que eu tenho é que eu fiquei 2 anos a liderar a igreja em Angoche, mas nesses 2 anos não é fácil pregar o evangelho num sítio sediado com o islamismo. Os 2 anos só tinha conseguido 14 almas. E orando com eles. Então, um certo dia, até quase pensei em desistir para voltar para a terra. Só que quando eu volto, porque eu fui para lá um tempo, eu voltei. Chego no bairro onde que estava ali a pregar o evangelho em Angoche.
é uma zona chamada Natempo, na Maponda, né? Sim. Então, ali encontrei que o administrador tinha vindo para fazer uma reunião, não apanhou o povo. Só colocaram bandeira, ornamentaram, mas eles foram à pesca. Então, eu quando chego, porque ele veio 2 vezes e viu que esse povo não estava a lhe receber dignamente. Então, leva o uniforme dos recrutas, do secretário. Vocês não estão a fazer coisa do governo, então vocês agora não são secretários. Então, quando eu chego e me conta essa história, eu disse: eu estou a entender que vocês não estão a entender quem é o administrador. O administrador é uma pessoa que pode impulsionar o desenvolvimento da nossa zona. Vamos receber o administrador e vamos pedir desculpa. Eu, como pastor, vamos fazer junto a carta, remetemos ao chefe do posto para dizer ao administrador que estamos a pedir desculpa. Nós vamos ouvir as reuniões, vamos estar no comício dele. Então, quando fizemos essa carta, mandamos, o administrador disse: depois da manhã estou aí. Eu, quando veio mesmo bem munido. Mas o que acontece? Eles estão me chamando, não é alguma coisa estranha. Ele veio já mais reforçado com a polícia. Quando chega, apanha que aí estávamos bem repletos, cheias a comunidade para ouvir o comício. Então, a primeira pergunta que ele lançou, ele disse: quem vos reuniu aqui? Então, aquele povo disse: é esse senhor, esse. O administrador me fez levantar. Levanta lá. Eu levantei. Desse senhor, perguntou a ele: quem é esse senhor para você? Ele disse: é um pastor que sai de lá do sul lá. Então eu disse: nos dias que eu vim aqui, vocês não me recebiam. Por que não me recebiam? Disse: esse senhor ele disse que devemos te receber. Ele que disse que devemos te receber, porque se te receber, você vai trazer estrada aqui no nosso bairro, vai trazer hospital. Então, o administrador disse: é verdade, vocês não sabem que o governo é que trabalha quando vocês estão aqui a pedir o que vocês querem. A partir de hoje, eu quero todos os bairros, secretários, líderes aqui, agendar com esse pastor. Eu quero ouvir, em cada bairro tem a igreja desse senhor. Em pouco tempo, já tinha umas 5 zonas. Que o secretário do bairro reunia as pessoas e eu chegava lá pregar. E eu acabava cultuando num domingo, pregando 5 vezes, pregar aqui, sair e pregar lá, acessivamente. Então, aquilo ali me marcou porque a igreja veio 2 anos parado e só com pessoas estáveis, 14 almas, mas de repente eu vi que a mão de Deus quando quer trabalhar, e passaram a me respeitar em vez de caluniar, porque havia muita calúnia. Então essas coisas, quando você trabalha num sítio islamizado, sempre há essas coisas de suspeitando. Mandei pessoas para a escola bíblica, disseram que esse pastor comeu nossas pessoas. Então tinha que o governo intervir e nós dissemos: não, vamos ligar para os alunos que estão lá. Então, ouviram: mas vocês estão a caluniar esse pastor, o que fez? Então, isto me compactou e me encorajou para continuar a trabalhar e estudando mais sobre como lidar com os nossos irmãos muçulmanos. É um testemunho mesmo. Eu estou também numa situação onde estou a começar uma obra. Estou exatamente com 2 anos e tem ainda poucas pessoas. Então, quando falou ali, eu senti força para continuar. Então, o pastor faz parte de Amopien, não é Amopien? Talvez para terminar os programas, pode falar um pouco da Amopien? Sim. Eu faço parte deste movimento, Amopien. Amopien quer dizer Movimento de Pastores das Igrejas Evangélicas em Nampula. E Deus trouxe visão nos pastores e nós reunimos, impulsionamos o início de termos este movimento de pastores, onde aqui temos acima de 100 membros de pastores aqui no nível da província de Nampula. Temos já coordenado as atividades com o objetivo central, oração pela cidade. O nosso objetivo, a nossa visão é orar pela cidade, orar pelos governantes, orar pela vários aspectos da sociedade, quem pouco é da sociedade, pedindo a Deus para que Deus possa ajudar. Então, este movimento é um movimento
pertinente agora, que eu vejo que a igreja necessita dessa unidade do corpo de Cristo. E estamos a trabalhar com várias, até quero saudar os meus colegas que vão me ver talvez. Sim. E temos o apóstolo Cimento, o nosso presidente, pastor Coelho, e mais outros, pastor Bento, pastor Benedito, pastor Armando João, pastor Saraiva, pastor Carmona, muitos, pastor Vitor, tem muitos pastores. São muitos mesmo. Mas tem os 12 que compõem o corpo apostólico para delinear como é que podemos caminhar como um corpo. Então, isso é um movimento que está vendo mesmo a dar alguns resultados positivos. Amém. E até recentemente estávamos com o diretor da Justiça, porque queremos ter uma oração para esta cidade de Nampula. Amém. Então, este é o nosso ponto focado de a igreja estar mais unida. A partir dos pastores, é que a igreja em geral vai dizer que os nossos pais estão lá. Agora, por que nós não estamos unidos? Amém. Então, nós vamos terminar exatamente com uma oração que vou pedir o pastor para fazer, exatamente orando pela sociedade aqui em Nampula, o povo, aqui mesmo. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor nos proporciona. O Senhor é zeloso desde o princípio, cuidou do homem e até agora, Senhor, sentimos a sua presença nas nossas vidas. Pai, queremos orar por esta cidade de Nampula que nos inseriu, porque a Tua palavra diz que procurai a paz, e a paz desta cidade é vossa paz também. Nós queremos entender que o Senhor vai fazer coisas grandes nesta cidade. O avivamento que nós aguardamos, Senhor. Queremos que o Senhor possa se levantar, possa cada vez mais, Senhor, a Tua igreja estar robusto para trabalhar, para trazer como o sal, para sarar todas as iniquidades que existem nesta parceira da cidade e neste Moçambique. Pai, em nome de Jesus, queremos orar para que a igreja sua esteja unida, seja uma igreja, Senhor, que tem os seus objetivos de alcançar o reino dos céus. Pai, estamos a orar, Pai, segundo a Tua palavra, segundo a Tua oração, Jesus, seja que a todo que o Senhor foi dado, nenhuma alma se perderá. E nós estamos convictos, Senhor, que estamos inseridos nesta oração. Senhor, por esta cidade nós oramos para que o Senhor haja prosperidade, haja o bem-estar, haja as pessoas a se converter para o Teu reino, Senhor, conhecendo a Ti. Pedimos para que o Senhor possa trazer e sarar esta nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, em tudo entregamos nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, por estar no nosso programa. E já chegamos ao fim do programa My Testimony com o pastor Hortêncio Baera. Até a próxima edição. Deus te abençoe.